Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da Nor. Aqui sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito. E é uma doutora que você vai saber agora quem é. Nós vamos falar sobre saúde íntima, não só o câncer de mama, mas também a saúde íntima. E ela é ginecologista especialista em colposcopia, que é um exame maravilhoso que vocês vão saber para quem não sabe. Seja muito bem-vinda, Isabela Rossi. Obrigada, Marcelo. Doutora Isabela Rossi. Em primeiro lugar, fala para nós a importância de ter o exame preventivo, o famoso Papa Nicolau. Por que a mulher tem que tomar esse cuidado? Certo. O Papa Nicolau, que é o exame de citologia oncótica, é um exame que realizamos a partir dos 25 anos de idade. Então, as mulheres têm esse costume de achar que quando iniciam a relação sexual, já deve realizar o exame de Papa Nicolau. E não. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, nós iniciamos a partir dos 25 anos. O que é importante em uma consulta ginecológica? A partir do momento que se iniciam as relações sexuais, nós realizarmos o exame ginecológico, que é a análise do colo uterino, análise de corrimentos vaginais, pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis. E a coleta do Papa Nicolau, que é a pesquisa do câncer do colo uterino pelo vírus HPV, acima de 25 anos. Mas a consulta com a doutora sempre assim que já tiver relação sexual. Ou, em alguns casos, a partir do início das menstruações. A doutora se especializou em diagnósticos que têm imagens, né? Fala um pouquinho pra gente como que é esse exame e como que ele é feito. Bom, a colposcopia é um exame que a gente realiza no Departamento de Patologias do Trato Genital Inferior. Então, é um exame que não é feito de rotina. Nós realizamos apenas quando temos resultados do Papa Nicolau alterados. Por exemplo, com lesões pré-câncer do colo uterino ou câncer do colo uterino propriamente dito. Então, é um exame que nós realizamos quando vem essa alteração no Papa Nicolau ou quando, por exemplo, a médica, a ginecologista da paciente vai examiná-la e detecta algum corrimento específico, alguma lesão no colo que ela não sabe dizer o que é. Aí ela encaminha para um médico especializado em colposcopia. Legal. E a colposcopia é como se fosse uma coleta de Papa Nicolau, só que a gente vê com uma câmera que tem e aumenta o colo do colo uterino em até 40 vezes o tamanho. Então a gente consegue detectar lesões muito no início, né? Passamos alguns produtos como o ácido acético e o Lugol para ver se cresce algumas lesões e aí sim realizamos a biópsia. Legal. E a partir dessa biópsia nós vamos saber qual é o resultado. E olha que legal, você que está em casa, olha, nós vamos mostrar para você uma imagem do Papa Nicolau, né, a citologia em meio líquida, com a convencional, a citologia convencional e a citologia em meio líquido. A doutora Isabela Rossi costuma pedir a citologia em meio líquido. E veja a diferença das imagens. Se você olhar, nós temos duas lâminas aí. Primeira lâmina de cima, que você está vendo, você vai ver que tem um monte de pontinhos aí, esse azul escuro, esse roxo, são artefatos, pessoal. A gente faz no laboratório o exame que a médica colhe. E aí você tem a citologia convencional e a citologia em meio líquido. Todas essas partes pretinhas aqui, ó, são artefatos. E algumas são núcleos da célula. Você que está em casa, qual que você acha que eu, como profissional da área da saúde, lá no microscópio, e todos os outros profissionais da área da saúde, tem mais condições de analisar o núcleo e a célula? Essa imagem 1, olha aqui. Citologia convencional, ou a imagem 2 da citologia em meio líquido. Olha a nitidez da célula, o núcleo. Tá vendo esse azulzinho, o citoplasma? Esse rosadinho, citoplasma, e no meio núcleo. Quando há uma alteração de HPV, quando há uma alteração lá na célula, a gente consegue olhar melhor na citologia em meio líquido. Então, que bom que profissionais hoje pedem o exame de citologia em meio líquido, que a gente tira os artefatos, olha a diferença da imagem de uma para outra. Então, em primeiro lugar, a gente
quer salientar a importância de fazer a citologia em meio líquido para um diagnóstico mais específico de câncer. São detalhes ali que a gente percebe, tá bom? E doutora Isabela Rossi, fala um pouquinho como que é o colposcópico, como que é o exame, a gente tem algumas imagens para falar sobre isso. Certo. O colposcópio é um aparelho semelhante a um exame de Papa Nicolau. O paciente fica posicionada, né, na posição ginecológica. Utilizamos esse aparelho de tamanho médio, que tem uma câmera. Então, a paciente ela consegue acompanhar todo o tempo o exame. E essa câmera, como eu disse, aumentamos o colo uterino em até 40 vezes o tamanho. O primeiro passo é examinar a parte externa, a parte da vulva, por isso que é o que chamamos de vulvoscopia. E ele é principalmente indicado para as pacientes que têm lesões na vulva, na região externa. Posteriormente, passamos o espéculo, avaliamos o colo uterino, propriamente dito, e as paredes vaginais. Tá. Fazemos a inspeção a olho nu e, posteriormente, passamos os 2 produtos que eu havia dito, que é o ácido acético e o Lugol. A partir desses produtos, se há alguma lesão de HPV, o primeiro produto vai ficar mais esbranquiçada a lesão e o segundo produto ele não vai curar completamente. O Lugol é um produto bastante marrom, bastante escuro. Então, se há alguma lesão... Desculpa te interromper. Claro. Ele é dolorido? Não? Nada dolorido. Não, paciente não completamente indolor. Tá? Totalmente. Aí a câmera também é indolor? Totalmente indolor. Como na imagem, tá. Uma câmera que fica totalmente externa. Tá. Então, nós visualizamos por fora. A única coisa que será introduzida na paciente é o espéculo e o Cherron, né, que é uma pinça mais comprida, que a gente passa o produto com o algodão. Então, entendi. É um procedimento completamente indolor. Tá. Então, o Lugol, o ácido acético, esses daí são só para ajudar na visualização? Visualização de lesões. Tá. E a partir daí, se há alguma lesão, nós realizamos a biópsia. A biópsia também é feita com uma pinça, também trouxemos uma imagem para visualizar. Nós trouxemos uma imagem aqui, ó. Como que é feita a biópsia? Isso. É uma pinça bem fininha, então não há necessidade de anestesia, até porque o colo uterino ele não é inervado, então não tem nervos, isso não há dor, o paciente não sente dor, a não ser que nós colocamos a pinça dentro do colo do útero, dentro do orifício. Entendi, né? Mas essa região aí não. Exatamente, essa região de fora não há dor, então nós realizamos a biópsia, retiramos um pequeno pedaço, que é encaminhado para análise, tá. Completamente indolor também. Tá. Pessoal, a biópsia, quando a gente chega no laboratório, a gente vai analisar todas as camadas de células que existem ali e ver se ali há algum vírus, se há um câncer, o que você enxerga dentro da célula, porque você arrancou um pedacinho. E como a doutora disse, indolor, é uma região que não tem nervos, né? Não tem Exatamente. Tanta sensibilidade ou isso, a menos que atravesse o orifício. É isso? Exatamente. Então, pessoal, não vou fazer, vai doer. Não. O que dói mesmo é a gente não descobrir uma doença séria, né, doutora? Exatamente. Porque o câncer dá sintoma ou ele é assintomático, ou você não sente nada? Mais de 90% não sente nada. Entendeu? Então, não é porque não está sentindo nada que não tem que fazer o preventivo, que não tem que fazer o seu exame de citologia em meio líquido, chamado Papa Nicolau. Papa Nicolau, pessoal, para quem não sabe, é quem inventou a coloração, né? O inventor que passava lá, passou alguns reagentes e descobriu que passando em determinados líquidos, dava uma coloração. Então, foi quem inventou a coloração, Papa Nicolau. Mas o nome correto é citologia esfoliativa, né? Citologia oncótica, para a gente descobrir onco, né? De oncologia. Então, a gente vai descobrir como está a célula ali da vagina da mulher, da cervicite ou endocervicite, né? Do cérvice. E aí, a gente tem aqui a imagem do colo uterino, do útero, da vagina. Então, o exame que você faz lá em consultório, que a gente vai deixar o contato aqui também no Instagram da doutora, ele analisa toda essa região íntima da mulher, não é isso? Toda a região íntima. Então, a região parte externa, né? Externa, da vulva, a vulva, as paredes vaginais, tá. O colo uterino, né? Em alguns casos, precisamos até mesmo fazer uma biópsia do canal endocervical, que é o canal dentro do colo uterino. Tá. Por exemplo, realizamos a coleta de um Papa Nicolau que veio com resultado alterado. A paciente é encaminhada para realizar a colposcopia. Durante o exame, passamos os produtos, avaliamos e não vemos nada. Temos que pensar, de onde que está vindo esse Papa Nicolau alterado? Ou o HPV veio positivo, de onde que está vindo esse resultado positivo? Podemos fazer uma biópsia do canal endocervical. Também é uma pincinha bem fininha. Penetramos cerca de meio centímetro dentro do orifício, puxamos um pouco de material e ele também é encaminhado para análise.
Então, quando às vezes não visualiza e tem um exame alterado, pode ser que está um pouquinho Mais escondidinho. interno, exatamente. E a importância de se fazer o exame. A colposcopia. Tudo isso faz parte da colposcopia. Tudo isso faz parte da colposcopia. Tudo isso faz parte. Tá. E quem tem, por exemplo, às vezes corrimento de repetição e não descobre, o colposcópico ajuda também essas mulheres? Pode ajudar também. Porque ele pode detectar algumas lesões que não são visíveis a olho nu. Legal. Em alguns casos, podemos fazer também a coleta do material, junto com a equipe de laboratório. Esse material é encaminhado para análise das DSTs. Legal. Nós vamos por um rápido intervalo e nós vamos falar agora sobre as DSTs e como a gente pode prevenir e tratar. Já voltamos já depois do break. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando sobre saúde íntima, com a doutora especialista ginecologista, especialista em colposcópico, em colposcopia, doutora Isabela Rossi. Obrigado por ter vindo e vamos falar sobre os DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, tá? E aí dentro das doenças sexualmente transmissíveis, uma que a gente tem é a clamídia. Quais são os sintomas da clamídia, o tratamento e como se pega a clamídia? E gonorreia, se quiser falar junto. Certo. Bom, a clamídia e a gonorreia são ambas bactérias. Então, clamídia trachomatis e Neisseria gonorreia. Infelizmente, a maioria das pacientes que possuem essas bactérias presentes no trato genital inferior não há sintomas, não possuem sintomas. Então, a maioria das vezes detectamos através de exame ginecológico. Então, a paciente normalmente refere corrimentos de repetição, que não há cheiro, não há coceira, não há nenhum sintoma específico. Só que acaba incomodando a paciente. Então ela acaba passando no ginecologista, nós examinamos e avaliamos que é um corrimento normalmente bolhoso, é um corrimento que fica se exteriorizando do colo do útero, ele fica como se fosse babando pelo colo do útero, é um corrimento que está sempre presente. Bastante secreção. Exatamente. Não há cheiro, não há nenhum sintoma. O principal sintoma que a maioria dos pacientes referem é dor na relação sexual, porque ele acaba inflamando, ambas as bactérias acabam inflamando o colo uterino. Então fazem com que tenha esse corrimento de repetição, mas principalmente desconforto durante as relações sexuais, que é o que chamamos de dispareunia. E a partir daí, nós, na maioria das vezes, solicitamos os exames necessários, que é PCR, tanto de clamídia quanto de gonorreia. Para algumas pacientes, se houver demora, né, na coleta dos exames, optamos por já iniciar o tratamento. Mas o ideal é sempre passar no seu ginecologista, coletar os exames necessários e assim realizar o tratamento necessário. Então, um dos sintomas é a dor na hora da relação. Da relação, isso. Então é importante, às vezes a pessoa acha que nasceu assim e é assim, às vezes pode ser... Pode ser isso. Temos que descartar outras causas, mas grande maioria das vezes os pacientes têm bastante dor na relação. Quando vamos fazer a pesquisa das bactérias, né, das doenças sexualmente transmissíveis, elas estão positivas. Elas estão presentes, tá. E a incidência de câncer sempre está relacionado ao famoso HPV. O que é o HPV? Explica para nós como ele se manifesta clinicamente e quais são os tratamentos para o HPV, sendo que a maioria dos HPVs levam a câncer, ou não. Fala um pouquinho sobre sintomas e tratamento e depois os tipos de HPV. Certo. Bom, o HPV, diferente da clamídia e da gonorreia, é um vírus, que é o chamado papilomavírus humano.
Então, esse vírus, a maioria das vezes, acima de 95, 96% das vezes, ele é contraído via sexual. Podemos contrair em fomites, que nós chamamos, né? Vaso sanitário contaminado, duchas contaminadas, mas a chance é muito menor. Há diversos tipos de HPV, mas há duas classes que nós dividimos. HPV de baixo risco e HPV de alto risco. HPV de baixo risco são os que têm baixo risco de desenvolver o câncer do colo uterino, mas o que eles normalmente geram são aquelas verrugas genitais, que são os condilomas acuminados. E a partir daí, do alto risco, é que nós vamos avaliar a colposcopia, tá? Então, na colposcopia, nós realizamos o exame, realizamos a biópsia se necessário, e de acordo com o grau da lesão, podemos ter diversos graus, é que aí realizamos o tratamento. Por exemplo, lesões pré-câncer, que são as consideradas NIC, podemos fazer só uma cauterização, podemos fazer a CAF, que é a retirada de um pequeno pedacinho da lesão, tá? Em casos de lesões já de câncer propriamente dito, em alguns casos temos que indicar a retirada completa do colo uterino, ou até mesmo a retirada totalmente do útero. Esse tratamento, quando você descobre precoce, ele é mais fácil de tratar. Com certeza. Muito Então, mais a importância fácil. de fazer os exames. Um diagnóstico precoce. Diagnóstico. Então, toda mulher deve fazer o seu preventivo, a citologia, né, esfoliativa, oncótica. E, em cima das alterações, se fazer a colposcopia, esse diagnóstico mais avançado, e às vezes até está mais profundo, né? Endocervical, né? Que está ali. Isso. E também os exames por PCR. Certo? Isso. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é o PCR. Vocês estiveram no período do Covid, né? O Covid teste que a gente quer para você viajar de avião e outros lugares era o PCR. Essa técnica de PCR mudou os diagnósticos, por quê? Antigamente, para você achar um vírus, você tinha que achar, vamos supor que esse copo é o vírus, você tinha que achar ele inteiro. Então, esse inteiro eu tinha que procurar numa mesa gigante, achei, tá aqui, o vírus, HPV. Quando você faz a técnica PCR, você pode achar fragmentos, como se fosse um pedacinho disso jogado numa sala grande. Você consegue, através de uma lente de aumento, que é o método de PCR, ele vai abrindo, você vai ver, tem um caquinho de vidro. Se tem caquinho de vidro, tinha um copo. Se tinha um copo, tem HPV. Então, do mesmo jeito, você vai achando pequenos fragmentos de vírus, de clamídia, de gonococo, de neisseria. Você vai achando do HPV e do ureaplasma, do micoplasma, de todas as bactérias e vírus urogenitais, você acha ele. Então, por isso que quando antigamente era o Covid, né, muito famoso, agora a gente também tem mais fácil esse diagnóstico e mais rápido. Essa técnica é que ajuda hoje, mesmo não tendo lesão, né, doutora, a gente identificar precocemente. Então, esse exame, que é a técnica de PCR, que você pede HPV alto risco ou captura híbrida, você tem essa técnica. Então, se você tem um histórico de câncer de colo de útero, se você precisa fazer preventivo, tem uma alteração, é importante que se haja exames de última geração para um diagnóstico que às vezes não aparece a lesão, não é isso? Normalmente no consultório, hoje, o que deveria ser obrigatório é a coleta da citologia em meio líquido, junto a isso, o PCR para a pesquisa do HPV e a avaliação das DSTs. Então, em uma captura, em uma coleta, nós já conseguimos avaliar se há alguma lesão, se há o vírus do HPV presente e se há também as bactérias presentes e já iniciar o tratamento precoce. Muito legal. Essa técnica aí, no departamento nosso, chama biologia molecular, tá? Então, além da citologia, a gente tem a biologia molecular, que é a técnica de PCR que a gente consegue esse diagnóstico mais avançado. Nós do Flame temos esse diagnóstico, se precisar da gente. A doutora já trabalha com a gente em parceria. A gente está deixando o telefone e o Instagram dela, tá? Quando você precisar, pode recorrer a esse cuidado. Nós queremos mostrar agora umas imagens sobre o do colposcópico, que mostra as lesões que a doutora consegue enxergar com esse colposcópico. Aliás, o colposcópico que você tem é de última geração, né? Existem diferentes, igual câmera, né? Nós estamos numa câmera aqui no estúdio profissional. Essa câmera profissional, existem câmeras que são mais simples. Então, por isso que a qualidade dessa imagem desse estúdio do Canal 25 é essa qualidade, porque temos câmeras de última geração.
O colposcópico também, que a doutora usa, é de última geração, que ele tem uma qualidade maior. Sim. E aí você consegue olhar o colo do útero. Essa parte é do colo do útero, é o Esse é o fundo colo do útero. onde termina a vagina e começa o útero, é isso? Exatamente. Explica pra gente por que essa área é tão importante a gente analisar, e analisar principalmente com uma câmera, quando você tem alguma lesão. Certo. Quando nós olhamos o colo uterino a olho nu, na maioria das vezes não enxergamos se há alguma lesão, propriamente dita. Com o colposcópio, nós aumentamos em grande tamanho esse colo uterino. E além de utilizar os produtos, como eu já havia dito, a gente consegue detectar, fazer a detecção precoce. Então, por exemplo, um colo uterino normal, é esse do canto esquerdo, né? Aqui. É um colo uterino posado, é o que normalmente nós vemos durante a coleta do Papa Nicolau e durante a colposcopia. Mas podemos ter a lesão aqui, por exemplo, de baixo, né? Que é a lesão de baixo grau, e num exame normal, sem o uso do colposcópio, estar semelhante a um colo uterino normal. Então, com o colposcópio, após a aplicação do ácido acético, do iodo, é que conseguimos identificar a lesão de baixo grau e também a de alto grau. A doutora mencionou que aumenta 40 vezes, 40 né? vezes também. Então, imagina, você tem uma foto, e nessa foto você quer olhar mais nitidez. Igual uma foto Isso. de uma paisagem de uma montanha. Aí você quer puxar mais perto para ver a árvore e outras coisas. Então, essa imagem, esse exame que a doutora Isabela Rossi faz com o colposcópio, traz isso. E nós, em Jundiaí, precisamos de mais profissionais como ela, porque às vezes tem fila, né, para fazer exames disso. Então, nós estamos deixando aqui o acesso para que você também procure a sua ajuda. E aqui nós temos uma lesão de alto grau, e aí já depois um câncer. Explica para a gente essa diferença do alto grau para o câncer e o tratamento que nós podemos ter aí. Certo. Bom, a diferença, primeiro, do baixo grau para o alto grau, nós utilizamos algumas classificações. Então, a gente usa alterações mais leves, que normalmente são de baixo grau, que a gente fala que é um epitélio aceto branco, ou uma alteração típica de mosaico, uma alteração típica de pontilhado, são algumas denominações que a gente usa no laudo da colposcopia. Então, tem as alterações de baixo grau, que normalmente são essas lesões da esquerda, e os achados, né, de lesão de alto grau. Tá? Então, só com o exame antes da biópsia, a gente já consegue ter uma noção, de acordo com a classificação que a gente usa no laudo, se há uma lesão de alto ou baixo grau. Tá? Normalmente, as lesões de câncer, propriamente dito, que são essas de cima, elas são evidentes antes de realizarmos a aplicação dos produtos. Então, normalmente é uma lesão que até mesmo é vista a olho nu, infelizmente. Então, por isso que a paciente, por exemplo, coleta o Papa Nicolau em consultório comum. A médica já vê que tem alguma coisa diferente com o colo uterino. Ela já encaminha diretamente para a colposcopia, sem mesmo precisar do resultado do Papa Nicolau propriamente dito. Sim. E aí, na colposcopia, nós realizamos a biópsia para confirmar, para iniciar o tratamento o mais precoce possível. Legal. Então, no baixo grau, podemos só realizar a cauterização, por exemplo, que é queimar essa isso daqui. Pode ser feito em consultório, sem anestesia. Já nas lesões de alto grau e as de câncer, temos que encaminhar a paciente para o centro cirúrgico, na maioria das vezes, Sim. realizar anestesia, que pode ser tanto local quanto a raquianestesia, Sim. e aí, assim, retirarmos um pedaço maior. Então, se você está receosa de fazer seu exame, lembra que no começo é só uma cauterizaçãozinha, né? Sim. Ali você vai e queima. Senão ele vai aumentando, vai dando problema e vira um câncer. Então procure médicos, procure a doutora Isabela Rossi, procure pessoas que vão te ajudar a prevenir o câncer de colo de útero. É muito importante, né? É um dos cânceres que mais mata no Brasil, né? Tem o de mama e o colo de útero vem ali muito próximo desses daí. Então, procure a ajuda, nós estamos deixando o contato da doutora Isabela Rossi e o material que ela usa, o diagnóstico de última geração, é esse colposcópico indolor, que aumenta 40 vezes, que vai conseguir olhar a camada do seu útero, da sua vagina e fazer um diagnóstico maior, precoce e também mais avançado. Isabela Rossi, obrigado, tá Obrigada bom? a você. Obrigado aí pela presença, parabéns aí pelos instrumentos e produtos, porque realmente a gente sabe que aumentar 40 vezes, a gente tem uma visão melhor. E Sim. esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, e não deixe de cuidar da sua saúde, principalmente nesse mês de outubro, você que é mulher, procurar fazer seu check-up de mama,
de útero e procurar ginecologistas. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10.